Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Neste momento, dando continuidade com relação aos pronomes pessoais, lembrando que na aula passada foi estudado sobre pronomes pessoais, especificamente do caso reto, e seria bem interessante você retomar para essa filmagem, para assim vir aqui neste vídeo que especificamente tratará sobre pronomes pessoais do caso oblíquo. Ok. Em primeiro lugar, saberemos o conceito de pronomes pessoais oblíquos. Então, analisem por meio desta imagem o que são. Exercem a função de objeto, objeto direto e objeto indireto da oração. E adentrado nos pronomes pessoais oblíquos, nós temos os pronomes pessoais oblíquos tônicos, que são considerados os mais fortes, e também vem com a presença de preposição. Por outro lado, há também os átonos, os pronomes pessoais oblíquos átonos, que, diferentemente dos tônicos, são mais fracos e sem a presença de preposição, ok? Dito isso, prosseguiremos. Aqui, por meio desta imagem, podemos notar um quadro no qual contém os dois pronomes pessoais, os pronomes retos, que vimos na aula passada, que são pronomes que exercem a função de sujeito, e especificamente nesta aula sobre os pronomes oblíquos, que diferentemente dos pronomes retos, eles são considerados os objetos da oração, ok? E como vocês podem observar aqui, nós temos os pronomes retos, o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, que são, respectivamente, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Com relação aos pronomes oblíquos, há uma divisão aqui, já que vimos que eles se subdividem em átonos e tônicos. Com relação aos átonos, há o mi, que se direciona à primeira pessoa do singular, o ti, à segunda pessoa do singular, o si, o o a, o li, para a terceira pessoa do singular. O nus, primeira pessoa do plural, vos, segunda pessoa do plural, e, por fim, o si, os, as e lis, inerentes à terceira pessoa do plural, ok? Já os tônicos, o mi, comigo, inerentes à primeira pessoa do singular, ti, contigo, relacionados com a segunda pessoa do singular, ele, ela, si, consigo, terceira pessoa do singular, nós, conosco, primeira pessoa do plural, vós, convosco, segunda pessoa do plural, eles, elas, si, consigo, terceira pessoa do plural, ok? Beleza, Loise, recebido
os pronomes retos e os pronomes oblíquos. Mas qual é a relação deles? Por exemplo, quando eu vou falar uma situação assim, ele não obedece eu. Ele não obedece eu. Esse eu, na posição final da oração, ele está incorreto. Por quê? Porque ele está obedecendo, ele está numa posição de objeto. E o certo é eu dizer, ele não me obedece. Então, o me, na ocasião, ele vem para indicar a presença de um eu, só que como objeto. O eu, ele é o quê? Ele é um pronome reto, ele exerce a função de sujeito. Então, é errôneo eu colocá-lo numa posição de objeto, que no caso eu coloco o mim, ok? Outro exemplo, ele nos deu suporte. Esse nos aqui, ele está se referindo a nós, né? Ou seja, ele nos deu suporte. O nos, como é um objeto, e logo logo eu vou adentrar mais nesse assunto, ele vem nessa posição para indicar em relação a nós, né? A um grupo de pessoas ali, nós, ok? Então ele nos deu suporte. Então esse nos vem numa posição de objeto com relação à primeira pessoa do plural, o nós. E ademais, como vocês podem notar abaixo, os pronomes de tratamento são também considerados pronomes pessoais, que é o caso de senhor, senhora, senhorita, vossa excelência, vossa majestade, vossa alteza, etc. Porém, aqui não haverá especificação dos pronomes de tratamento. Será num momento depois, ok? Para ficar mais compreensível a respeito do assunto, eu trago aqui exemplos, ok? Mas antes disso, eu quero que vocês frisem ou adotem esse conhecimento aqui com relação aos verbos, né? Os verbos, eles podem ser considerados verbos, verbo transitivo, que são aqueles verbos que precisam de complemento. Por outro lado, nós temos o verbo transitivo, só que sendo direto, que é o considerado VTD, que é aquele tipo de verbo que não exige preposição. Terceiramente, o verbo transitivo indireto, o VTI, que diferentemente do verbo transitivo direto, ele exige preposição. E, por fim, o verbo transitivo direto e indireto, que é o VTDI, que exige os dois, ok? Ele exige uma parte que seja do verbo transitivo direto, que não existe a preposição, e outra parte que há a preposição, a presença da preposição. Então, colocado isso em posição, prosseguiremos a exemplificação. Aqui, pessoal, nós temos: eu dou atenção a ele. Analisem que cada termo há uma classificação. Como eu já tinha dito e friso aqui novamente, quando você tiver a presença de uma oração, de uma frase, o certo a se fazer, a primeira posição que há de se colocar é a procura, a busca, atenção, do verbo, ok? Busquem o verbo em primeira posição. Nunca busquem outro termo, ok?
Então, neste caso aqui, eu dou atenção a ele. Então, quem é considerado o verbo aqui? O dou, né? O dou aqui é o verbo. Como assim verbo? Porque o verbo dou vem do verbo dar, não é verdade? Então, ok. Encontrado o verbo. Qual o segundo passo? Frisando novamente, o segundo passo é a procuração do sujeito. Quem é que dá atenção a ele? Verbo, quem é que dá atenção a ele? Eu, né? Então, o eu aqui é considerado o sujeito desta oração. E como vimos, quem exerce essa função de sujeito é considerado um pronome o quê? Reto, né? E, como sabemos, o eu ele é considerado um sujeito da primeira pessoa do singular, ok? Então, colocado isso, voltando aqui, encontrado o sujeito da oração, nós poderemos ver se o verbo ele possui complemento, ok? Então, quando eu falar assim, eu dou o quê? Tá vendo que o verbo dou pergunta? Quem dá algo, não é verdade? Dá o quê? Atenção. Então, você vê aqui que o verbo dou, ele está exigindo uma complementação sem preposição. Ó a pergunta, dou o quê? O quê? Tá vendo que não há preposição aqui nesta pergunta? Não existe preposição. Então, ele está exigindo uma complementação, um objeto o quê? Um objeto direto. Então, por isso que aqui nós temos o verbo transitivo direto. Só que quem dá algo a alguém, não é verdade? Então, no caso aqui, eu dou atenção. Atenção a quem? A pergunta, a quem? Então, você vê aqui que a pergunta já está exigindo o quê? Uma preposição, porque o a aqui é considerado uma preposição. Então, se exige uma preposição, é o quê? Um verbo transitivo direto e indireto. Então, no caso aqui, nós temos o a ele, né? Ó. Eu dou atenção. Atenção a quem? A ele. E você nota que o a ele vem com a presença de uma preposição a. Então, se ele tem uma preposição, então é o quê? Um objeto indireto, como vimos acima, ok? E, ademais, de acordo lá com o quadro, como ele está seguindo uma posição, uma função de objeto indireto, ele é considerado o quê? Um pronome oblíquo, especificamente um pronome oblíquo tônico, que como vimos, os pronomes oblíquos tônicos vêm com a presença de quem? De preposição, ok? Em seguida, eu trago novamente aqui outra e última exemplificação, ok? Observem, ele nos ajudou, ok? Ele nos ajudou. Beleza, você já conhece o passo a passo de encontrar os termos de uma oração. Qual é o primeiro passo? Procurar o verbo. Então, ele nos ajudou. Quem é o verbo desta oração? Ajudou, que vem do verbo ajudar. Ok. Encontrado o verbo, em seguida, procuraremos o sujeito, né? Quem nos ajudou? Tá vendo? Ó? Quem nos ajudou? O verbo, quem nos ajudou? Ele. Então, ele aqui, ele é considerado o quê? Um sujeito. Então, se ele tem a função de sujeito, logicamente ele é o quê? Um pronome reto. E, como sabemos, ele é da terceira pessoa do singular. Então, quando eu falo assim, ele ajudou, né? Vamos agora ver se este verbo ele tem um complemento. Então, ele ajudou. Ajudou quem? Nos, né? Ó, nos. Se eu fosse levar no pé da letra, seria mais ou menos assim. Ele ajudou a nós. Só um exemplo, né?
Seria mais ou menos assim, ele ajudou a nós. Que é o caso que o nós ele se refere à primeira pessoa do plural, por isso que se direciona a nós, né? Então, se você notando aqui o verbo ajudar, o verbo ajudar ele é considerado um verbo transitivo direto, porque ele exige uma complementação sem preposição. Porque quem ajuda, ajuda alguém, né? Ajuda quem? Uma pergunta, ajuda quem? Quem? Então, só há o quem, não há a presença da preposição, ok? Então, quem ajuda, ajuda alguém, beleza? Não ajuda a alguém, não há a presença da preposição, ok? Se você for lá no quadro, você verá que o nos, ele é o quê? Um pronome oblíquo, né, por exercer a função de objeto, especificamente um objeto direto. E ele não tem a presença da preposição. Sendo assim, é considerado um pronome oblíquo átono, ok? Galera, por hoje é só. Na próxima aula eu trarei mais assuntos relacionados aos pronomes pessoais, ok? Com algumas dicas em específico. Espero que aqui tenha dado certo na contribuição, no entendimento por sua parte, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.